Vocês estão felizes? Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém. Queridos, todos os dias nós tomamos muitas decisões ao longo do dia. Todos os dias, queridos, nós tomamos várias decisões. Alguns especialistas, eles colocam em aproximadamente 35 mil decisões diárias. Umas mais relevantes, outras menos relevantes, outras que podem até definir os próximos anos das nossas vidas. Por exemplo, quando você acorda, você toma uma decisão do quê? Ou você se levanta, ou você pode tirar uma soneca de mais 5 minutos. Isso é uma decisão. Você decide o que você toma de café da manhã. E queira ou não, queridos, a decisão do seu café da manhã, almoço e janta vai definir o seu estado de saúde ao longo prazo. Sim ou não? Mas são todas decisões. Você toma a decisão de que roupa que você vai pôr. Se você sai 15 minutos adiantado ou 15 minutos atrasado. Se você sai no horário. Se você vai ou não vai naquela reunião. Se você vem ou não vem na escola de escatologia. Se você vem ou não vem na assembleia da igreja. Se você vem ou não vem no grupo familiar, nos cultos. São todas decisões. São decisões que nós tomamos, queridos. Umas muito importantes e outras talvez até insignificantes. Hoje, eu e você, queridos, você querendo acreditar nisso ou não, hoje, eu e você, nós somos frutos das nossas decisões do passado. Você acreditando ou não, você é fruto das suas decisões do passado. Muitas pessoas, queridos, se prendem no pensamento marxista e se colocam na posição de vítima, achando que ela não é consequência da sua escolha, mas sim consequência do meio em que ela vive. Já ouviu falar nisso? Hoje estou assim porque fizeram isso comigo. Hoje eu estou assim porque a minha vida é muito difícil. É tudo culpa do governo. É tudo culpa da sociedade judaico-cristã, patriarcal, opressora. Já ouviram isso? A terceirização da culpa. A responsabilidade da minha vida não é minha, mas é do meio onde eu vivo. As pessoas não nascem mal, é o meio delas que transformam elas. O pensador da educação do Brasil fala isso. E a Bíblia fala o quê? Todos nascemos debaixo do pecado. Não é o meio, mas é a consequência do pecado. Está me entendendo? E isso, queridos, começou aonde? Lá no Éden. Deus dá uma ordem clara para o ser humano: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que você comer dela, você certamente morrerá. Você sabe a história. A serpente fala com Eva, Eva come, dá para o seu marido. Quando Deus chega, Deus não pergunta para Adão o que ele fez, pergunta onde ele está. Adão, onde você está? Porque Deus talvez não estivesse tão preocupado com o que Adão fez, mas aonde ele estava, porque ele tinha se afastado de Deus. E Deus chega e pergunta para Adão: aonde você está? Quando Adão começa a conversar com Deus e fala: eu estava nu. Deus pergunta: quem disse que você estava nu? Você comeu da árvore? Você consegue entender que Deus estava procurando um lugar de arrependimento em Adão? E aí, Adão, o que você fez? O que você fez? Você comeu da árvore? Não fui eu. Foi a mulher que você me deu. O que Adão estava falando? A culpa não é minha, a culpa é sua porque você me deu essa mulher tranqueira. E quem me deu essa mulher foi você, Deus. Então a culpa é sua. Mulher, o que você fez? Não fui eu não, é o diabo. O cão, foi o cão, é o diabo. A serpente, ela me enganou. Então a culpa não é minha, é do diabo. E muitas pessoas se perguntam: não, a responsabilidade de cair no pecado não é minha não, foi o diabo que me enganou. Já ouviu isso? Eu já ouvi. Não, a obra do diabo. Não, querido, não é obra do diabo, decisão sua. Para a liberdade, Cristo nos libertou, sim ou não? Eu não fui liberto por Cristo? Aquilo que eu faço então não é decisão minha? Sim ou não?
então eu não posso colocar a carga no diabo. Das minhas... Pastor, mas o diabo não maquina? Sim, ele arma ciladas, mas Paulo avisou, haverão ciladas, mas fique esperto, a decisão é sua. A decisão é sua. Mas a grande verdade, queridos, é que eu e você somos frutos das nossas decisões. Quando recebemos a Jesus, queridos, recebemos a capacidade de decidir e reinar. Preste atenção aqui em mim. Quando você recebe a Jesus, quando uma pessoa nasce de novo, ela não é mais escrava do pecado, ela nasce por uma nova vida, e ela tem a capacidade de Deus de reinar. O que é o reino de Deus, queridos? O reino de Deus é a autorização dos céus para nós reinarmos em vida. Por isso que ele não é um local geográfico. Ele é algo que está dentro de nós. Lembra que Jesus falou? O meu reino está dentro de vocês. A capacidade dada por Deus, expressada pelos céus, de eu e você reinarmos. Somos livres hoje para tomarmos decisão, queridos. Abram comigo em Romanos capítulo 5, versículo 17. Romanos capítulo 5, versículo 17. Romanos capítulo 5, versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Se a morte reinou por meio de um só, quem um? Adão, o erro de Adão. A morte reinou. Muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Sem Jesus, eu e você somos escravos do pecado. Estamos debaixo do pecado original, da consequência de Adão. Jesus, ele nos tira da posição de vítima e nos coloca numa posição de reis e sacerdotes. E nos faz reinar nesta vida. É em vida que eu e você reinamos. Isso já é nosso. Eu e você recebemos a abundância da graça, o dom da justiça, e nós temos a capacidade, a liberação dos céus de reinarmos em vida. E esse reinar em vida é através das nossas decisões. Eu e você somos capacitados a decidir segundo o coração de Deus. Sim ou não? Se o Espírito de Deus habita em nós, se nós temos a mente de Cristo, nós podemos decidir ou tomar decisões em cima da vontade de Deus. Se eu me altero, levanto a voz com a minha esposa, eu posso falar assim: a minha esposa me irrita. A culpa é de quem? Da minha esposa que me irrita. Está me entendendo? Agora, se eu falo assim: eu me alterei com a minha esposa e eu me irritei com ela. Irritação é fruto do Espírito? Grito é fruto do Espírito? Lembra que o apóstolo Paulo falou: abandonem a gritaria, abandonem os gritos. Você está me entendendo? Se eu falo assim: a minha esposa me irrita, a culpa é dela, que ela não muda e fica me irritando, essa praga que o Senhor me deu. Agora, se eu falo: eu me irritei com a minha esposa, eu assumo a responsabilidade, tomo uma decisão, recebo de Deus a autorização para reinar sobre as minhas emoções e começo a exercer e a trazer os frutos do Espírito na minha vida, de amor, benignidade, bondade, mansidão. Você está me entendendo? E isso tudo parte de uma decisão minha, de abandonar a minha posição de vítima, assumir o governo sobre a minha vida e falar: eu tomo autoridade sobre as minhas emoções e a partir de hoje eu governo. E eu começo a viver uma vida em constância em Deus, governado pela fé, não pelas minhas emoções. Eu e você recebemos a abundância da graça e o dom da justiça. E somos capacitados a reinar em vida. E o que precisamos então para reinar e tomar decisões corretas?
Sabedoria, queridos. Repita assim comigo: sabedoria. Sabedoria para tomar decisões. Esse ano, queridos, nós tomamos como tema para o nosso ano, o ano da sabedoria e do poder de Deus. E eu quero falar um pouquinho hoje com vocês, queridos, sobre os frutos dessa sabedoria. Os frutos da sabedoria. E eu gostaria que você abrisse comigo em Tiago, capítulo 1, do versículo 5 a 8. Tiago, capítulo 1, versículos 5 a 8. A palavra de Deus fala assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria. Espera só um pouquinho aqui, vamos parar aqui. Se algum de vocês, queridos, quem aqui não precisa de sabedoria? Tem alguém aqui? Queridos, todos nós necessitamos da sabedoria de Deus. Só que por que o apóstolo fala se porém alguém necessita de sabedoria? Ele está falando assim, ó, se alguém se humilha debaixo de Deus, fala assim, a minha cabeça não dá, as minhas boas ideias não dão, eu necessito da sua sabedoria, Deus, porque eu só bato cabeça nessa vida. Consegue entender a humildade? A humildade sempre vem primeiro, eu reconheço que eu necessito. Por isso que ele dá essa escolha. Se alguém já percebeu que precisa, então se dobre diante de Deus e peça sabedoria. Peça a Deus, que todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Versículo 6: peça, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, de ânimo duplo, de dois pensamentos, inconstante em todos os seus caminhos. A constância é muito importante, queridos. A constância é muito importante. Deus, Ele é fonte de toda sabedoria. Eu e você temos acesso a essa fonte, e temos acesso a ela pela fé. Como que nós acessamos a sabedoria de Deus? Acessamos a sabedoria de Deus pela fé, porque nós pedimos pela fé. Nós pedimos com o coração cheio de fé, crendo que nós vamos receber. Se você está com alguma dificuldade em alguma área da sua vida, você necessita de sabedoria, você pede a sabedoria crendo que você vai ter, crendo que você vai ter as respostas de Deus. Não com ânimo dobro, com dois pensamentos: será que agora eu tenho ou será que não? Queridos, o Espírito de Deus habita em você. Então creia que quando você pede sabedoria, a sabedoria de Deus vem sobre a sua vida. E ela vem, ela te transforma, ela te traz a resposta certa, na hora certa, no tempo certo. A sabedoria de Deus, queridos. Quando pedimos pela fé, nada duvidamos, recebemos. Deus, estou com dificuldade no meu casamento, eu recebo da sua sabedoria, eu creio que o Senhor vai me usar, eu creio que o Senhor vai me instruir, eu creio que o Senhor vai me ensinar. Posso ouvir um amém? Fala amém, é assim mesmo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 fala assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que o conheçamos, o que por Deus foi nos dado gratuitamente. Mais uma vez, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, para que o conheçamos, o que por Deus foi nos dado gratuitamente. O Espírito de Deus, queridos, Ele vai nos ensinando aquilo que foi nos dado por Deus de forma gratuita. A sabedoria de Deus foi nos dado de forma gratuita, através da graça de Deus. Essa sabedoria vem sobre as nossas vidas. Olha que exemplo interessante, queridos. E é em cima desse exemplo que eu quero conversar um pouquinho com vocês. Abram comigo em 2 Crônicas,
capítulo 1, do versículo 7 ao 10. Segunda Crônicas, capítulo 1, do versículo 7 ao 10. Olha o que a palavra de Deus fala. Naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede-me, o que queres que eu te dê? Respondeu-lhe Salomão: de grande benevolência usaste para com Davi meu pai, e assim me fizesse reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituísse rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, pois quem poderia julgar esse grande povo? Salomão, queridos, tinha aproximadamente 21 anos quando começou a reinar, e Deus faz uma pergunta a ele: pede-me, o que queres que eu te dê? Agora imagine você na situação de Salomão, queridos. Deus chega diante de você e fala assim: pode pedir, o que você pedir eu vou te dar. Queridos, tentador, sim ou não? Pede, pode pedir o que for, eu resolvo todos os seus problemas, pode pedir. O que Salomão pede, queridos? Dá-me sabedoria e conhecimento. Queridos, Deus trabalha com possibilidades e perguntas, queridos. Ele sempre vai trazer possibilidades e perguntas. E aí? O que você quer que eu te faça? Lembra o cego Bartimeu? O cego chega diante de Jesus e Jesus pergunta para ele o quê? O que você quer que eu te faça? Ele tinha dois problemas, queridos. Ele era cego e mendigo. Ele podia simplesmente falar o quê? Me faz rico. Me dá um emprego. Mas Deus, ele pergunta, Jesus pergunta: e aí, o que você quer que eu faça? Eu quero ver. E Deus, queridos, ele sempre vai trabalhar com perguntas, queridos. Ele sempre vai nos aguçar, ele sempre vai nos perguntar. Além de sabedoria, Deus deu ainda a Salomão riquezas e honra. Ele foi o homem mais rico de todos os tempos. Por quê? Porque ele pediu sabedoria. Os frutos da sabedoria, queridos, eles abençoam pessoas. Versículo 10: dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, pois quem poderia julgar esse grande povo? Queridos, Salomão, ele pediu sabedoria para quê, queridos? Para conduzir um povo. A sabedoria, queridos, ela não vai nos trazer em primeira mão, queridos, benefícios para nós, mas sim vai abençoar pessoas. Assim como os frutos do Espírito abençoam pessoas, queridos, quando nós pedimos sabedoria a Deus, queridos, ela vai abençoar pessoas. Ela vai fluir como um rio nas nossas vidas. Nós não vamos ser os primeiros beneficiados, queridos, porque em Deus nós nunca vamos ser os primeiros beneficiados. Nós sempre somos os terceiros. Deus em primeiro lugar, meu próximo depois, eu. Nós somos o terceiro, queridos. Nós temos que nos colocar nessa posição. Quando nós pedimos sabedoria, queridos, e a sabedoria começa a fluir através de nós, é para abençoar pessoas, é para conduzir um povo. Existe um povo sem sabedoria, um povo sofrendo, queridos. Ao nosso redor, quantas pessoas que nós conhecemos que não têm sabedoria, quantas pessoas que nós conhecemos que não têm o conhecimento de Jesus, quantas pessoas que nós conhecemos que não conhecem a Jesus ainda, que vivem debaixo de sofrimento, que vivem debaixo de dor, que estão gemendo, queridos. E a sabedoria que Deus nos dá é para quê? Para tocar essas pessoas, para salvar essas pessoas, para influenciar essas pessoas, para trazer cura ao coração dessas pessoas. Colossenses capítulo 1, versículo 27, a palavra de Deus fala assim:
ao qual Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em mim, Cristo em você, a esperança da glória, a esperança do toque de Deus nas pessoas. Servir como Jesus, queridos, é fluir na sabedoria que vem do alto. Jesus é a própria sabedoria de Deus. E nós fluímos nessa sabedoria para quê? Para abençoar pessoas. Por quê? Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Queridos, não é uma nova educação, não é um sistema de governo, não é a política, queridos, mas é Cristo através da igreja, a esperança da glória, a esperança do mundo. Quem transformou a sua vida foi Jesus. Sim ou não? Sim ou não? E você conheceu Jesus através de quem? De um anjo? Não, querido, de uma pessoa. Cristo em nós, a esperança da glória. Quando nós falamos em sabedoria, queridos, logo nós nos remetemos ao livro de Provérbios. O livro de Provérbios, queridos, é o livro da sabedoria. A maior parte desse livro foi escrito por Salomão, o homem mais sábio do mundo, queridos. Salomão escreveu 3 livros na Bíblia: Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Cantares ele escreveu, queridos, no auge da sua mocidade. Tanto é que ele conta da paixão do noivo pela noiva, aquela paixão ardente, aquela coisa mais de adolescente, aquele agir, aquela paixão gostosa. Ele escreveu sobre isso. Quando ele escreve Provérbios, ele é um homem de meia idade, assim, queridos, um cara mais maduro, um cara mais centrado. E quando ele escreve Eclesiastes, ele já é um ancião, queridos, ele já está com a mão trêmula. Ele escreve vaidade, vaidade, tudo é vaidade, porque a mentalidade de um ancião. São 3 fases da vida de Salomão. Tanto é que você olha e você fala, não foi o mesmo que escreveu, mas foi, queridos, em 3 fases diferentes da sua vida. Provérbios, ele contém 31 capítulos, um para cada dia do mês. E eu quero te desafiar a partir de hoje, queridos, comece amanhã ainda a ler o Provérbios capítulo 1 e vá. Provérbios capítulo 1, capítulo 2. Uma dose de sabedoria por dia, queridos. Leia um capítulo de Provérbios por dia. Você que busca sabedoria, leia um capítulo de Provérbios por dia. Separe um versículo, pense sobre aquele versículo. A sabedoria de Deus vai enchendo seu coração. Vamos trabalhar algumas citações práticas de Provérbios, já que estamos falando de sabedoria, amém? O sábio recebe repreensão. Abram comigo em Provérbios, capítulo 9, do versículo 7 ao 10. Provérbios capítulo 9, versículo do 7 ao 10. Olha que precioso, olha o que a palavra de Deus fala. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreenda o escarnecedor, para que não te aborreças. Repreende o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina o justo, e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Queridos, eu e você precisamos ser pessoas sábias. Amém? Fala assim: eu preciso ser uma pessoa sábia. Uma pessoa sábia, queridos, ele aceita a repreensão. O autor a Provérbios, ele fala assim: o que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreenda o escarnecedor, para que não te aborreças. Repreenda o sábio, e ele te amará. Queridos, eu e você precisamos aprender a ser repreendidos. O escarnecedor, ele não aceita repreensão.
Pastor, mas as pessoas podem nos repreender? Sim, queridos, devem nos repreender. Pessoas que nos amam, eles nos repreendem, queridos. E quando nós somos repreendidos, queridos, alguém vem e chama a nossa atenção. Querido, desse jeito que você está agindo, não é certo. Nós podemos reagir de duas maneiras. De uma maneira sábia ou de uma maneira tola. E nós precisamos trabalhar o nosso coração, queridos, para sermos repreendidos por Deus e por pessoas. Essa é uma faceta do amor de Deus. Queridos, Deus usa pessoas. Repita assim comigo: Deus usa pessoas. Queridos, Deus usa pessoas, queridos, por mais que você não aceite. Deus usa pessoas. 1 João capítulo 4, versículo 20 fala assim: se alguém disser que ama a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a que vê, como pode amar a Deus que não vê? O princípio é simples, querido. Se você fala que ama a Deus, você ama pessoas. Porque como você pode amar a Deus que você não vê e não amar as pessoas que você vê? É um princípio. Como você pode obedecer a Deus e não obedecer a pessoas? Eu obedeço a Deus na sua palavra, só que você não obedece seu chefe. É incoerente. Amém? Está me entendendo? É incoerente. E Deus usa pessoas, queridos, muitas vezes para nos repreender. Hebreus capítulo 12, do versículo 4 ao 6 fala assim: ora, na luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que como filhos descorresse convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaie quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaie quando por ele for reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Deus corrige todo aquele que ele ama. E qual que é a correção de Deus? Muitas vezes chegar diante de você e falar: você está errado. Muitas vezes, como pastor, eu vou ter que chegar diante de você e falar: você está errado. Só que o problema, se você não tiver um coração sábio, o que você vai fazer? Espernear igual um louco. E vai aborrecer. Muitas vezes o líder de grupo familiar vai chegar: você está errado. E o coração sábio, queridos, ele aprende a receber a repreensão, a correção. Isso é fruto da sabedoria. Precisamos aprender a ser corrigidos. Precisamos aprender a ouvir, queridos. Ouvir nosso apacentador de grupo familiar. Esse é o coração do sábio. Nós precisamos aprender a ouvir. Mas muitas vezes nós queremos mais falar do que ouvir. Só que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, queridos, para a gente ouvir mais do que a gente fala. Provérbios 9, no capítulo 10, que nós lemos, a palavra de Deus fala que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. E isso eu trabalho no meu coração, queridos. Por que eu ouço ou procuro ouvir o meu pastor? Porque eu temo a Deus, queridos. E o temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria. O temor a Deus, queridos, me leva a ouvir as pessoas, ouvir orientações, ouvir a repreensão, ouvir a correção. Porque eu temo a Deus, eu ouço, queridos. Você está me entendendo? É pelo temor a Deus, queridos. Precisamos buscar, queridos, ouvir as pessoas, ouvir aquelas pessoas que estão nos aconselhando, aquelas pessoas que estão nos discipulando. A palavra de Deus fala o quê? Quando Jesus envia os discípulos, ele fala o quê? Ide por todo mundo, pregai o evangelho
a todas as criaturas, a todas as nações, discipulai. No processo de discipulado, queridos, que nós entramos, nós precisamos aprender a ouvir. Amém? O discipulado trabalha as nossas vidas, trabalha o nosso caráter, aonde nós ouvimos e nosso orgulho é quebrado. Provérbios 27, do 5 ao 6. Abram comigo, já que você está em Provérbios. Vai em Provérbios 27, do 5 ao 6. Olha que sabedoria, queridos. Olha que interessante. Provérbios 27, do 5 ao 6. Melhor é a repreensão franca que o amor encoberto. Leais são as feridas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Mais uma vez. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas pelo que ama, porém os beijos do que odeia são enganosos. O que ele está falando? Melhor é a repreensão franca que o amor encoberto. Quer dizer, é melhor que alguém venha e fale para você, você está errada, do que encobrir o amor e lá na frente você quebrar a cara. É melhor a repreensão franca, alguém que chegue e te repreenda. É melhor, queridos, leais são as feridas feitas pelo amor. Muitas vezes no discipulado, no trato com o seu líder de grupo familiar, no trato, no pastoreio da igreja, muitas vezes eu vou acabar ferindo vocês. Mas ferindo em amor, queridos. Ferindo em amor. Por quê, queridos? Leais são as feridas feitas pelo amor, pelo aquele que ama. Porém os beijos do que odeia são enganosos. O que é isso? É melhor eu te ferir em amor, queridos, para que você cresça, do que eu fique te beijando, falando que você está certo em tudo. Te bajulando. O grande problema, queridos, é que nós vivemos uma geração de bajulação e nós queremos ser bajulados. Ninguém gosta de ser repreendido. Todo mundo gosta de... Só que o grande problema, queridos, se você estiver cercado de bajuladores, eles sempre vão falar o que você quer ouvir. E quando você só ouve o que você quer ouvir, você não cresce. Você não cresce. Amém? Está ficando claro? Consegue entender? Quando somos repreendidos, precisamos ver o amor de Deus na repreensão, queridos. Quando nós éramos jovens, alguém estava reclamando de tudo, nós falamos, a gente brincava, sai do ministério do ML. Sabe o que é o ministério do ML? Ministério dos leprosos. Existe gente que vive no ministério dos leprosos, queridos. Sempre está ferido. Sempre está caindo um dedo, uma orelha. Você fala alguma coisa, a pessoa se sente chateada. Sempre as coisas do jeito dela. A gente precisa sair daí, cara. Nós precisamos sair. Porque o discipulado, o processo de crescimento vai nos ferir. Ou você ainda é ingênuo o suficiente para achar que você acerta tudo? Já passou dessa fase? Sim ou não? Já? Já percebeu que você não acerta tudo na vida? Outra faceta da sabedoria, queridos, precisamos buscar conselheiros. Vão em Provérbios, capítulo 11, versículo 14. Já que nós estamos andando em Provérbios. Provérbios, capítulo 11, versículo 14. Olha o que a palavra de Deus fala. Provérbios 11, 14. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Vai um pouquinho para frente, Provérbios 24, capítulo 6. Pouquinho para frente. 24, 6. A palavra de Deus fala assim:
com medidas de prudência fará a guerra. Na multidão de conselheiros está a vitória. Na multidão de conselheiros, não de conselhos. Na multidão de conselheiros. Precisamos, queridos, estabelecer conselheiros na nossa caminhada. E uma pergunta-chave é: quem fala na sua vida? Quem é a pessoa que fala? Quais são os conselheiros que você dá ouvido? Quais são as pessoas que falam a você? Quais são as pessoas que falam ao seu coração? Quais são as pessoas que têm acesso à sua intimidade? Quais são os conselheiros que você busca conselho? O livro de Provérbios vai falar assim: aquele que se isola, ele busca os seus próprios interesses. Aquele que se isola não tem conselheiros, não tem comunhão com a igreja. Ele busca os seus próprios interesses porque quer viver uma vida egoísta. Quem são os seus conselheiros? Quem são as pessoas que em momento de crise, de incerteza, de insegurança, você pede conselho? Porque na multidão de conselheiros está a vitória. Ou você decide tudo na sua vida por você mesmo. Aquele que se isola busca os seus próprios interesses. Queridos, ninguém sabe tudo. Fala um amém aí. Amém. Ninguém sabe tudo. E não tem problema nenhum você ter conselheiros. Na verdade é bíblico e a sabedoria está em ter conselheiros. Ninguém sabe tudo, queridos. Vai comigo em Provérbios, capítulo 3, versículo do 5 ao 7. Nós vamos andar bastante em Provérbios. Provérbios 3, do capítulo 5 ao 7. A palavra de Deus fala assim: confia no Senhor teu Deus, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Eu reconheço ao Senhor, queridos, quando eu começo a reconhecer o meu apacentador de grupo familiar, quando eu começo a reconhecer meu pastor, quando eu começo a reconhecer os conselheiros na minha vida. Eu começo a reconhecer pessoas, eu reconheço a Deus, porque não tem como reconhecer a Deus que eu não vejo, se eu não reconheço as pessoas que eu vejo. Se eu não reconhecer a igreja, queridos, como o canal, queridos, que Deus fala através da minha vida, queridos, eu não vou conseguir. Está um monte de gente desigrejada, falando: ah não, eu tenho comunhão sozinho com Deus. Queridos, nunca existiu isso e nunca vai existir. O que se isola busca os seus próprios interesses. Quando buscamos oração e conselho, queridos, não podemos ser sábios aos nossos próprios olhos. Aqui está a sabedoria de buscar conselho. Quer ver um exemplo para ficar claro? Um exemplo para a gente entender. Imagine um investidor, queridos. Um investidor. Ele chega para você e ele te coloca como sócio majoritário em uma empresa de $1 milhão. O cara te convida, você encontra graça nos olhos dele, e ele fala assim: vem cá, você vai ser sócio majoritário, e você vai dirigir essa empresa está avaliada em $1 milhão. Ok? Um investimento, ele te coloca no meio. Em um negócio que você não entende muito, ou você entende muito pouco, ou talvez você não entenda. O que você faria para administrar esse negócio? Você procuraria uma consultoria. Você procuraria conselheiro, sim ou não? Você faria ou não faria isso? Ou você ia com a peito, com a raça e com a coragem, falar: eu vou tocar esse negócio e eu vou tentar achar um jeito de fazer isso dar certo. Você faria isso? Você procuraria conselheiros, queridos. Quando olhamos para a igreja, queridos, quando olhamos para as nossas vidas, queridos, nós entendemos, queridos, que é assim. Atos capítulo 20, versículo 28, olha o que a palavra de Deus fala: atentai, pois, vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentarem a igreja de Deus, a qual Ele comprou com seu sangue. A
A igreja, queridos, foi comprada por um investidor, por alto preço. Sim ou não? A igreja foi comprada por Jesus, sim ou não? Foi comprado por qual preço? Por preço de sangue. Quem é a igreja? Eu e você, amém? Então você foi comprado por um alto preço. E as pessoas que você cuida no seu grupo familiar, elas foram compradas por alto preço. Eu como pastor, queridos, eu olho para vocês e eu tenho certeza que foi pago um alto preço por vocês. Foi investido algo na vida de vocês, que é o sangue de Jesus. Jesus comprou a cada um de nós por um alto preço. Jesus investiu isso. Amém? Você está me entendendo? Então você é um investimento. Você não é só uma pessoa. Você não é alguém perdido na terra. Você foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Amém? Amém. Você é uma empresa, queridos, que precisa ser administrada. Só que você não sabe se auto-administrar. A igreja de Jesus, queridos, ela foi comprada por alto preço, que eu não sei como administrar. Somos como essa empresa, temos necessidades de administrar bem as nossas vidas. O rebanho ao qual Deus nos constituiu. Precisamos de sabedoria em todas as áreas. Deus, Ele é um investidor, Ele investiu nas nossas vidas, Ele nos comprou por um alto preço, que é o sangue de Jesus. A grande questão é como vamos administrar a nossa vida. Você está me entendendo? Você vale muito mais do que $1 milhão, queridos. Eu só dei exemplo figurativo. Só que você, em todas as áreas da sua vida, você foi comprado por alto preço. E Deus deu a você a administração da sua vida. E Ele vai pedir prestação de contas. Ele vai fazer a auditoria no último dia. Lembra da palavra dos talentos? A um foi dado 2, a um, outro foi dado 2, outro 5. 2 multiplicaram e 1 não. Os que multiplicaram, ele olhou, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, vai ser colocado sobre o muito. E aí? Qual que vai ser a auditoria com relação às nossas vidas? Se eu não buscar conselheiros, queridos, para administrar essa vida que foi comprada por Jesus e dada a mim, você está entendendo? Queridos, nós precisamos de conselheiros. Nós precisamos de conselheiros. E aí eu preciso de conselho, preciso saber como lidar com isso. Eu preciso saber como administrar a minha vida. Eu preciso conhecer mais a palavra de Deus. Eu preciso começar a compreender. Eu preciso aprender a ser repreendido. Para que eu possa crescer, porque no dia do Senhor eu vou prestar contas de cada dia da minha vida. Eu e você somos como essa empresa. E quando eu olho para a igreja, queridos, eu olho dessa mesma maneira. E por isso que eu tenho temor. Queridos, diante de Deus, queridos, a Kellen sabe o temor que eu tenho de tomar decisões com relação à igreja. Porque vocês não são qualquer pessoa. Vocês são um povo santo, justo, comprado por um alto preço. Você está entendendo? Jesus investiu o sangue dele na vida de vocês. E como eu tenho cuidado da vida de vocês? É essa pergunta que me gera. E quando essa pergunta me gera, me leva um temor. E esse temor me leva a buscar conselhos. Volte e meia eu estou tentando sentar com pastores mais velhos. Só que isso não é só para o pastor, para mim como pastor, queridos. Isso é para você como pessoa. Você é uma pessoa que foi comprada pelo sangue do Cordeiro e você está administrando esse negócio que se chama você. Está me entendendo? Você está administrando esse negócio que se chama você. Só que você não é de você mesmo. Você tem um dono que se chama Jesus, que comprou você. Só que a capacidade de tomar decisões está em você. Então você administra você. Só que você não pertence a você. Você pertence a Jesus. Ficou claro? Amém? E você tem um valor incalculável. Uma alma vale muito mais que todo o dinheiro do mundo. E você administrando essa empresa que se chama você, diante de Deus, você não precisa de conselhos? Você não precisa de mudança, transformação? Você não precisa de pessoas que falem ao seu coração? Vamos prestar contas. Somos o investimento de Deus na terra.
Não estamos, queridos, preste atenção aqui em mim. Eu e você não estamos brincando de fazer igreja. Isso aqui não é uma brincadeira. Não é uma tentativa. Eu não estou vendo se vai estar certo. Nós estamos vivendo igreja. Amém? Precisamos estabelecer conselheiros. Queridos, eu e você, nós temos acesso a essa sabedoria. Abram comigo no último texto, queridos, em Provérbios, capítulo 1, versículo do 20 ao 23. Provérbios 1, do 20 ao 23. Olha que interessante, queridos. Grita na rua a sabedoria, na praça ela levanta suas vozes, do alto dos muros ela clama, à entrada das portas e nas cidades profere suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade? Vós escarnecedores, desejais o escárnio. Vós loucos, aborrecei o conhecimento. Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. A sabedoria está clamando, berrando aos quatro cantos. Até quando? Até quando? Até quando vão andar desse jeito? Até quando? Atentai para a minha repreensão. A sabedoria nos repreende. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Uma das funções do Espírito Santo, queridos, é moldar o caráter de Jesus em nós. E Provérbios é a descrição da sabedoria de Jesus. Quando temos comunhão com Ele, começamos a receber da sua sabedoria. Quando aceitamos a sua repreensão, através de pessoas, através da sua palavra, através do Espírito Santo nos constrangendo, queridos. A sabedoria é uma das 7 facetas do Espírito Santo. Isaías, versículo 11, capítulo 2, fala das manifestações do Espírito de Deus. Ela fala assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. O Espírito de sabedoria vai repousar sobre ele. Repousou sobre Jesus, repousa sobre nós. E esse Espírito de sabedoria, ele quer tocar a sua vida nessa noite. Ele quer tocar, ele quer te envolver. Se essa palavra falou com você hoje, queridos, e você fala assim: eu necessito de sabedoria, eu gostaria que você se colocasse em pé e você falasse: eu preciso disso, eu necessito dessa sabedoria, eu necessito desse agir, eu necessito desse falar. Vamos nos colocar de pé?